Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Hoje a gente tem aqui o prazer de entrevistar o candidato à presidência do Grêmio, Alberto Guerra. Seja muito bem-vindo, Guerra. Bom dia a todos. Satisfação é minha estar aqui com vocês para falar um pouquinho, de Grêmio, que é a nossa paixão que nos une aqui, né? Então, estou à disposição de vocês aí para esclarecer algumas dúvidas desse nosso projeto. Pessoal, essa entrevista aqui é uma entrevista feita em parceria pelos canais Entre Linhas Gremistas e Aqui é Grêmio, né? Eu e o Rodrigo somos integrantes do Entre Linhas Gremistas e o Léo Nascimento é o grande mentor do canal Aqui é Grêmio no YouTube, né? E a gente tem o prazer de receber o Alberto Guerra. Então vamos começar, acho que já, com as nossas perguntas para o candidato, para a gente não perder tempo, que é isso que o pessoal quer saber. Guerra, a gente quer sair um pouco hoje nessa entrevista das trivialidades que normalmente, os assuntos que vocês já falaram muito, que a gente já conhece, tá? Uma das pautas bem importantes de todos os candidatos, que todos colocam, é a questão do profissionalismo na gestão do clube, tá? Particularmente para nós, que já estamos vivendo o Grêmio há bastante tempo, meus cabelinhos brancos e todo mundo aí já passando aí dos 40, né? Eu, particularmente, me lembro de José Alberto Guerreiro falando em profissionalismo, depois até o Flávio Albino falou, Duda Crefe, Paulo Odoni, Fábio Koff, até mesmo Romildo Bolzan, e nós chegamos numa nova eleição com o assunto profissionalismo no Grêmio, né, em voga. E a pergunta para ti é a seguinte: por que esse profissionalismo, se há consenso entre todos os grupos políticos do Grêmio de que é necessário profissionalizar, por que isso não acontece e por que vai acontecer contigo? Vamos lá, Gê. Primeiro, eu acho que quem primeiro falou em profissionalismo agora nessa campanha fomos nós, né? E depois que isso deu uma encorpada, a gente vê outras chapas também trazendo isso à tona, né? A gente, quando fala aqui em profissionalismo, a gente tem falado em aproximar em todas as áreas a ciência do clube, né? Seja ela no futebol, seja ela na área da saúde, seja ela até no marketing existe uma ciência, né? Seja ela em todas as áreas. Eu concordo contigo que a questão do profissionalismo ela já vem sendo tratada desde quando inventaram lá a figura do executivo de futebol, né? Eu acho que foi um ato lá atrás, né, do clube passar a adotar isso, foi uma quebra de paradigma, né? Porque antigamente eram os dirigentes que se ocupavam com quase todas as questões do clube, e à medida que a gente foi, né, contratando profissionais, os dirigentes foram tendo menos poderes e com razão. Acho que nesse sentido avançou um pouco, mas acho também que ao longo desse tempo, às vezes a gente avança e às vezes a gente recua nessa profissionalização, tá? Então, o que eu tenho dito, se vocês me escutam em várias entrevistas? Primeiro, para mim, profissionalismo não é tu contratar um CEO ligado a um grupo político, tá? Não é contratar um conselheiro do clube, né? Para mim, um profissionalismo é contratar alguém de mercado. E a partir daí, né, poder trazer junto com o CEO, é ele que vai contratar os executivos abaixo dele, o de marketing, o de finanças, enfim, de todas as áreas do clube do quadro social, e poder traçar com ele metas, né, métricas e objetivos para poder chegar no final do ano e dizer assim, olha só, funcionou, não funcionou, vamos, senão, que nem nós, eu não sei, né, se qualquer um já teve alguma experiência em trabalhar numa empresa, a gente tem cobranças saudáveis, né? E se não funciona, tem que caminhar, né? O que não acontece hoje no Grêmio, né? Hoje existe ali, eu costumo brincar, ele parece uma grande prefeitura, né? Tem pessoas há muito tempo lá e que tem parentesco, que tem uma relação onde não me parece isso saudável, né? Então, a gente quer estar evoluindo essa questão do profissionalismo. Eu costumo dizer bastante também que profissionalismo não é pagar salário, né? E a gente, talvez, lá atrás, a quebra do paradigma foi começar a pagar salário. Mas aí começamos uns anacronismos, né? São dirigentes que se tornaram funcionários. Aí, quanta gente o Grêmio tornou dirigente que entra por essa porta, que eu não acho uma porta mais correta de entrar. Me apresento num grupo político, me apresento como dirigente, eu entro lá e começo a pagar salário para mim mesmo. Não é.
Eu acho que a gente tem que tirar o que é a paixão e o que é a razão. E o que é razão, que é o do profissional, ele tem que ser do mercado, né? E começa pelo CEO, começa os executivos abaixo dele, e também dentro do futebol, né? E dentro da área da saúde, que é uma parte bastante importante do nosso projeto, investindo e se aproximando da ciência em todos os setores, tendo mais cabeças pensantes aí dentro do vestiário para tomada de decisões e minimizar, né, as chances de erro numa contratação. E o que a gente quer com isso, a gente não vai conseguir fazer isso no D1, né, que é o dia 1, mas ao longo dos 3 anos, de que essas decisões do clube sejam tomadas por esses executivos, né, que hoje isso não acontece. Né? Hoje ela é tomada ainda, decisões importantes, inclusive de contratação, por dirigentes políticos, ou por esse que é uma mescla de dirigente político com o executivo. Né? Então, eu acho que a gente está querendo dar mais de um passo no caminho da profissionalização. Né? Eu costumo, como eu disse assim, ó, somente pagar salário não é profissionalismo. Eu trabalho para o Grêmio há 27 anos, né? Não cobro dentro da minha área, né? E não deixarei de ser profissional ou não serei mais profissional se eu emitir uma nota no final. Né? Simplesmente, né? Eu que trabalho, vou dizer que eu cuido das marcas do Grêmio, eu sou um advogado na área de propriedade intelectual e não vou ser mais ou menos profissional por mandar uma nota de débito no final do mês, cobrando serviços prestados. E o contrário disso também é verdadeiro. O fato de muitas vezes a gente pagar não significa que a pessoa tem uma postura profissional. Né? Então, o que a gente está querendo buscar com isso são profissionais de mercado, né, aplicando as regras de governança, de compliance, de que eles sejam cobrados de forma saudável e evitar ao máximo. Isso vocês podem me cobrar, né? Colaboradores vinculados ao clube, conselheiros ou pessoas que lá estão e acaba ficar difícil até para tirar, né? Porque o fulano é amigo do ciclano, afinal de por causa disso, por causa daquilo. Não, tem que ser uma estrutura extremamente profissional. Esse é o teu trabalho aqui, essas são tuas metas, o que a gente quer de ti é isso. Chega no final do ano, não fez, não cumpriu, por que não cumpriu? Se a gente está satisfeito com as respostas, ok, permanece, se não, vamos trocar. Beleza. Guerra, até a pergunta que eu tenho para fazer, ela tem um pouco de ligação com a primeira pergunta e a tua resposta, e é mais voltada à questão do futebol com o Renato, né? Que a gente sabe que a tua intenção e a intenção de vários outros candidatos é manter o Renato, especialmente nós conseguindo o nosso acesso à Série A, né? Mas na passagem anterior, a breve passagem agora do Renato desses 4 anos, se teve um diagnóstico, pelo menos externo, né? Nós, torcedores, tivemos um diagnóstico de que se colocou na figura do Renato uma figura de um Messias, um Salvador, que atrai um personalismo muito próprio, que é quase antagonista ao profissionalismo que se quer, né? Para dentro do clube. Como é que vai conciliar a manutenção, no caso, a manutenção do Renato como figura que ele é, e mesmo assim se manter uma estrutura profissional dentro do departamento de futebol? Olha só, primeiro, eu acho que com essa tua pergunta, tu não está questionando o treinador Renato como capacidade técnica. Claro que não. Né? Porque senão a gente tem que lembrar 2010, tem que lembrar 2013, que ele foi vice-campeão brasileiro com um time extremamente limitado tecnicamente, e em 2016 e 2017 ele fez uma excelente campanha, e acho que ele cometeu alguns equívocos depois ali também, mas acho também, costumo dizer isso, que a grande qualidade, o que muita gente vê como defeito, eu estou vendo como qualidade nele. O Renato, ele não se omite. Eu trabalhei com 6 treinadores que, em determinados momentos, diziam, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Não é problema meu. Isso não é problema meu, isso é problema do ciclano, porque o vestiário é uma empresa com 70 pessoas, né? Então tem vários departamentos lá dentro, e que tudo deságua no campo, né?
Então, e aí o treinador fica na dele ali nas 4 linhas, né? E eu costumo dizer que o problema técnico das 4 linhas, ele representa talvez 10% do problema do técnico. 90% está fora do campo. E o Renato, justamente por não ter tido essa profissionalização, pessoas qualificadas ao lado dele, ele se metia. Ele não se omitia, que é o mais importante, né? E acabou, talvez até posterior a títulos importantes que ele conquistou como uma Libertadores, né? Isso ninguém está livre. Nós vimos isso já de dirigentes também, de outros treinadores que acabam talvez achando que tudo que ele vai fazer vai dar certo, né? Claro que teve indicação de jogadores que não deram certo, mas que 80%, para não dizer mais, das pessoas concordaram na contratação naquele momento, né? E lembrando também que o Renato, no Fluminense, lá antes de 2010, antes de ele vir para o Grêmio, ele foi campeão da Copa do Brasil e vice da Libertadores, e ele trabalhou numa estrutura profissional, né? Ele tinha lá uma série de ele tinha o Vinícius Eutrópio, ele trabalhou com o Rodrigo Caetano. Ele é o maior interessado em poder ter pessoas qualificadas ao lado dele, né? Então, assim, eu vejo nele também a possibilidade de a gente fazer essas modificações estruturais e respaldar, né? Porque se a gente pega qualquer treinador Zezinho das Couves aí, na terceira derrota, vocês mesmos vão dizer que o cara não dá, tem que tirar, porque é isso, porque é aquilo, né? E no futebol a paciência ela é pequena, ela é curta, né? E o Renato, talvez com a credibilidade que ele tem, acreditando no projeto que ele já conhece, né? Porque eu converso com ele desde 2010, né? Então já tive a oportunidade de conversar sobre o que eu penso de futebol para o Grêmio, né? De que ele pode sim ser esse agente, né, transformador junto com a direção, de dar o respaldo e de ajudar a deixar um legado, a construir um vestiário forte que ele possa se preocupar somente com as questões de campo. Esse vestiário forte, né, pegando a tua deixa já, faz parte também a questão do profissionalismo do departamento de futebol. Teria ideia, né, até uma pergunta que faz um outro torcedor mandou junto, teria uma ideia de quem seria esse vice de futebol ou esse executivo para trabalhar junto com ele e, ao mesmo tempo, analisando esse time que tem hoje, os reforços que poderiam ser, né? São perguntas assim de torcedores, tá, Guerra? Para a galera entender. Reforços para o time do que está tendo hoje. Que o Renato ficaria para o ano que vem. Quais são pontuais para essa equipe ser fortalecida baseado com quem pode sair? Claro, né? Como eu falei, o departamento de futebol profissionalizado, porque o Renato, por um certo momento, ele não teve isso, ele percebeu e acabou se metendo aonde as coisas começaram degringolar com ele, né? A gente sabe que foi com ele. Não que o Grêmio cairia, vamos fugir disso, mas degringolar com ele. Assim, ó, a gente está partindo do pressuposto, né, que o Renato fica, né? Eu fui perguntado, é óbvio que eu gosto do Renato como treinador, mas primeiro, né, a gente não pode. A gente está falando de futebol e nós tivemos um exemplo aí até no Co-Irmão, que praticamente anunciou um treinador antes e o treinador que estava lá ganhou 9 seguidas, né? E depois criou criou um problemaço interno para eles, assim. Então, assim, né, dentro de uma condição normal de temperatura e pressão, como se diz, eu não vejo nenhum problema, pelo contrário, só vejo qualidades de ficar com o Renato. Agora, se perder 9 seguidas, né, nem ele vai querer ficar, né, por exemplo, se não me acertar financeiramente com ele, né, isso tudo são coisas que podem acontecer, né. A partir daí também a gente tem que pensar, e já temos alguns nomes, sim, né? A gente está criando 2 cargos aí no nosso projeto, né? O gerente de futebol e o coordenador técnico. Então teria e contratando de novo um auxiliar permanente, porque o projeto tem que ser do clube, não do treinador. Isso que a gente bate, né? Então, assim, quando tu tens ali um executivo de futebol de ponta, quando tu tens um gerente de futebol, um coordenador e um auxiliar permanente da tua equipe, tu tem ali um vestiário que, independente do treinador que estiver ali,
as coisas vão continuar andando. O projeto é do clube, não é do treinador, né? E hoje a gente não tem essas figuras, né? Hoje o Grêmio ali está céfalo. Quem foi o treinador, o auxiliar da comissão permanente que passou para o Renato as condições dos jogadores atual do elenco? Não tem essa figura. Quem treinou foi o Cezinha, que veio da transição, né? Então, a gente já tem, assim, alguns nomes contatados, né? Obviamente não dá para falar nesses, porque um está empregado, porque estão ainda estudando, porque ainda está muito longe de uma eleição para presidente, né? Não, eles podem modificar, eles podem receber ofertas melhores do que eles têm já agora nessa simples possibilidade que é de assumir, né? Então, quando a gente tiver toda essa equipe formada, pessoal, aí sim nós vamos avaliar também o elenco, né? Se eu estou trabalhando aqui, sustentando com vocês uma profissionalização, uma pluralidade de ideias, claro, cabeças pensantes, não vou eu aqui sozinho, por mais que eu tenha minha opinião formada, dizer, esse jogador eu não quero, esse eu quero, esse eu não quero, eu estaria me contradizendo, né? Então, acho que a gente vai ter esse tempo, né? Que vai ser esse período da Copa do Mundo, para montar esse time, para poder avaliar, né, e poder, inclusive, já trabalhar nos reforços do ano que vem. A gente sabe que eu sou da opinião que esse grupo do Grêmio ele pode dar mais, né, apesar das grandes deficiências, né, que acho que é unânime, mas se pode tirar mais. Então tem que esperar essas últimas 8 rodadas aí do campeonato para poder, né, tirar melhores conclusões e começar a trabalhar nos reforços do ano que vem, porque aí né, a turma é outra e a gente não pode ficar brigando embaixo da tabela. Guerra, eu vou seguir numa linha parecida, tá? Mas eu não estou falando necessariamente de reforços e dispensas, é mais de uma questão de administração de ambiente, tá? A torcida do Grêmio hoje tem um ranço muito grande com uma série de atletas, isso aí é notório, jogadores que são vaiados, né, alguma complicação assim, né. Uma tábula rasa poderia ser, dispensa todo mundo, mas a gente sabe que tem muitos entraves nisso daí, para além da questão financeira do custo de uma dispensa, né, como por exemplo a própria administração do vestiário que tu colocou, porque os jogadores precisam se sentir acolhidos pela sua diretoria, protegidos, e vai muito além do dinheiro, né, e aí pode ocorrer alguma questão de ambiente que eu gostaria de saber de como é que tu te posiciona em relação a isso, né. Como trabalhar esse ambiente com a torcida, com a presença de muitos jogadores que têm um contrato ainda um pouco mais longo com o clube e que a torcida efetivamente tem um ranço muito grande, com essas questões orçamentárias e de proteção do vestiário? Primeiro, assim, isso que tu está chamando de ranço, né? Isso também é avaliado por todos nós profissionais da área, né? A gente sabe quando um atleta, vamos dizer assim, por melhor tecnicamente que ele poderia ter dado ao clube, não conseguiu, o ciclo dele, né, se fecha. Então, isso é avaliado. Agora, como tu bem colocastes, né, para poder dispensar alguém, existe uma multa contratual. Então, isso aí tu tem que sentar, olhar no olho, falar com o empresário, né, e dizer, olha, nós vamos ter que dar uma solução para isso, né, se essa for a decisão de determinado jogador, né. Agora, acontece também de ele dizer, não quero sair, bom, não quer sair, eu não tenho o que fazer se o atleta não quer sair, então é ele que vai sofrer as consequências, né? E a gente vai tentar minimizar, né? Aí tem uma área de comunicação, vai tentar né, e torcer que ele melhore, então, tecnicamente, né? Se é que é possível. Mas, em última análise, tudo isso tem que ser com muita conversa, com muita transparência, né? O jogador ele não gosta de ser jogado aos leões, ser o culpado de tudo. Eu respeito todo mundo que veste a camisa do Grêmio, por pior que seja a participação. Ninguém entra querendo propositalmente mal, né? Eles querem ir bem para ali ter projeções e ter seguimento na carreira. Não são os únicos culpados. Eu costumo dizer que se tanto jogador tem passado nos últimos anos e não tem dado certo na empresa, às vezes a culpa não é só do jogador, né? A culpa é da empresa também, né? E a gente viu aí ao longo dos tempos uma cisânia, né, entre quem era a turma do CT e a turma da Arena,
né? O que a gente tem que fazer é tentar, olha, é um Grêmio só, gente. Essa alegria que o Renato traz para o vestiário e para o time é o que a gente pretende levar para a arena, né? A gente tem que acordar com tesão todo dia. Pô, que legal, tô trabalhando no Grêmio, né? Vamos todo mundo imbuído de fazer o melhor. O final de todo o trabalho, de todas as áreas, é dentro do campo. Então, eu acredito que nesse ponto da tua pergunta, a gente tem que ter muita transparência, muita conversa, olho no olho, né? Tentar achar uma melhor solução para todo mundo, né? Agora, se o jogador não quer sair, né, e tem esse ranço, vai continuar e vai ter que administrar esse ranço. Qualquer entrada e saída de jogador tem que ter o ok de 3, inclusive, né? De quem libera, o próprio jogador, de quem recebe, né? Então, para liberar e para receber tem um acordo financeiro importante aí. Então, acho que é dessa forma a gente consegue solucionar essas questões. Bom, deixa eu ver aqui. A gente percebe que nas eleições, não só do Conselho, mas a presidencial, normalmente as chapas, os candidatos, apresentam alguma proposta com relação ao DNA do clube, no que diz respeito ao futebol, né? A forma como o time joga, ou como pessoalmente prefere que o time joga, ou mediante um consenso de várias pessoas pensando junto ao futebol. Qual seria esse modelo de jogo ideal para o time do Grêmio? E aí a minha pergunta para ti é essa. Se tu tens alguma proposta nesse sentido de debater qual é o estilo de jogo que o Grêmio deva praticar para evitar ficar uma troca na cada saída de treinador, como tu pretende fazer isso e qual, na tua opinião, especialmente, né, como pessoalmente, que deveria ser o estilo de jogo que o Grêmio deveria praticar? Eu concordo que o Grêmio tem um DNA, né, e que a gente não pode se afastar dele, né, que esse aguerrimento, né, que a gente valoriza mais o volante às vezes do que o atacante, né, mas eu tenho, quando, né, eu já divaguei, já pensei bastante sobre isso por causa dessas perguntas, e eu cheguei à conclusão que independe da forma que o Grêmio joga, seja esse time de 2016 e 2017, né? Inclusive ajudei a montar lá em 16, ou seja, da forma de 95 ou 83, para mim tem duas características comuns em todos esses 3 times, tá? Que eles têm que ser, obviamente, jogadores minimamente bons tecnicamente e tem que ter comprometimento, né? Eu já passou por mim muito jogador muito bom tecnicamente, sem comprometimento. Já vi atletas com muito comprometimento, mas infelizmente desprovidos de qualidade técnica, né? Então, o que a gente tem que achar, né? E talvez essa seja um legado que eu tenha deixado nas minhas contratações aí como vice-presidente de futebol em 10 e 16, é conseguir achar, na maioria deles, essa característica, né, de acordo com o budget que era dado, né? Se tu pegar lá em 2010 o Paulão, o Wilson, até o Diego Clementino, o Gilson, né? Eram jogadores que até tinham uma certa limitação, o budget era pequeno naquela época, mas deram a resposta que se esperava para aquilo que se investiu, né? Com alto nível de comprometimento, né? Em 16 também, né? Pensar no Wallace Reis, depois acabou não ficando, até porque o próprio Renato não acabou saindo ali no início do Renato. O Kahneman, o Edilson, né? Foram 3 que preenchem esses requisitos. Aí tem a cornetinha também, né? O Negueba, que realmente a gente trouxe lá naquela época, mas o que ninguém se lembra é que para vir o Negueba nós mandamos o Edinho, né? O custo exatamente o mesmo, e faria esse negócio até hoje. Faria de novo? Como? Faria de novo esse negócio? Porque o Edinho já estava, né, cansado, já não estava mais, né, era um cara difícil de vestiário, né, e o Negueba nos deu um jogo, né, se você se lembra, o antigo de São Paulo de 2-0, 2 gols dele, né, nos deu 3 pontos graças a ele, ao menos um jogo ele foi, né, acho que então, mas tudo bem, acho que erro faz parte, né, pessoal, ninguém vai acertar todas, né, mas eu acho que dentro desse histórico, ao menos desses dois períodos ali, a gente conseguiu encontrar jogadores
que devolveram para o clube, né, igual ou acima daquilo que foi investido, porque essa relação custo-benefício ela é muito importante no futebol, né? Se tu tá pagando lá 1,5 milhão para o jogador, ele tem que decidir, né? É o que se espera dele. Então, assim, o que a gente pagou e o que nos entregaram, eu acho que desses exemplos aí, a grande maioria nos entregou muito mais do que a gente investiu. Então, eu acho que a gente tem que procurar isso neles, é uma característica que eu falo pessoalmente com os jogadores quando estava lá, que eu sou muito chato nisso, de ver o comprometimento, né, deles e para poder cobrar depois, né? Para mim poder dizer assim, eu te liguei antes de tu vir para cá, eu te pedi só 2 coisas, né? Então, eu acho que essas seriam as características que a gente tinha que ir atrás dos jogadores, né? Quando pensa em formar um elenco, seja ele um pouco mais técnico, seja ele um pouco mais aguerrido, mas se tu pegar até esse histórico, né? Eu começo sempre de trás para frente, né? Eu fecho a casinha primeiro e vou subindo, né? Então, assim, eu sou mais dessa turma do aguerrido, do volante brigador e que saiba sair jogando também. Sou fã do Maico, do Dinho, do Goiano, né? Para começar a ir subindo e depois aí a gente achar ali os atacantes para desaguar em gol. O Guerra, falando, tu colocou alguns pontos que faz lembrar uma situação que todo mundo fala no Grêmio a respeito de Série B. E o Grêmio vencedor, os grandes times do Grêmio, não vou falar só em vencedor, mas os grandes times do Grêmio, mesmo aqueles que não venceram, mas que chegaram em finais, que perderam grandes títulos, né, grandes campeonatos, sempre teve alguém da base. E eu sou um cara muito fã da base, por vários motivos. Além de ser torcedor, eu passei na escolinha do Grêmio, tive por 4 meses, pelo menos, né, na minha infância, também joguei futebol, então alguma coisa eu consigo passar e falo sempre isso e a galera não consegue entender. Mas a montagem do time sempre passa por grandes jogadores formados na base, ou jogadores formados na base, não que sejam grandes, mas que eles colaboram em um time que está bem ajeitado. E a gente pode lembrar de 81, pode lembrar de 83, pode lembrar de 89, né? Vem nessa sequência, 90, 94, 95, todos eles teve jogadores das categorias de base, e até por diante até aqui. E aí a gente joga teve aquele episódio de 2021, de troca de técnico, e somente o Filipão utilizou as categorias de base e foi onde o Grêmio fez mais pontos. Começa 2022 o Grêmio na Série B e essa diretoria diz assim, a diretoria, eu digo o departamento de futebol, que na minha visão teve um erro entre presidente e comissão técnica, né? Esse elo, para mim, era o principal erro, porque os dirigentes encerraram um ano dizendo, cara, não sei se tu viu, mas tu vai rir. Se o Ronaldinho não foi titular aqui, por que essa base vai ser? Isso tá no Grêmio, tá na Grêmio TV, essa entrevista. Então começou ali uma queimação de jogadores das categorias de base. E esse elenco do Grêmio recém tinha sido, pelo menos o aspirante, ou o Sub-23, que o Grêmio jogou com o Sub-21, campeão brasileiro. Os melhores jogadores da competição foram, pelo menos 4, eram do time titular do Grêmio e não foram aproveitados. E aí vem essa questão de financeira, questão de técnica e, claro, que aí vem esse contexto da bagunça que os guris acabaram não conseguindo jogar. Mas por que não insistir neles e a gente acabar contratando, por exemplo, tu manda Elias embora, vou colocar o Elias, que é um extrema, e estava jogando de centroavante, mas para te poder manter um Janderson. Aí tu contrata um Benítez, porque tu achou que ele é craque, e tu tem um craque no time que não consegue botar para jogar porque não deixam jogar. Essa é a questão do ponto que num momento eu perguntei para o dirigente, ele disse assim, sistema presidencialista, tipo, o dirigente jogou para o presidente, e a gente sabe que não é. Qual o teu ponto relacionado às categorias de base?
tua visão nas categorias de base. Desculpa me Aí, alongar na pergunta, mas eu quis fazer esse contexto, não, porque era lembrando de todos os títulos, né? eu tô totalmente de acordo com a tua tese, até, né, como comentaste aí, tá? Mas vamos assim, por partes. Primeiro, né, eu acho que essa questão de ser comprometido e bom tecnicamente serve, inclusive, para os meninos da base, tá? Pegar aí Kahneman, Jeromel, Maicon, são extremamente identificados, Edilson, né? São identificados com o Grêmio, foram comprometidos, né? Ganharam títulos e não são da base. E a gente teve meninos da base, o Luan, Arthur, Cebolinha, comprometidos e bons tecnicamente também. E tivemos muitos jogadores ali da base, e esse às vezes foi um problema também, viu, pessoal? Queria enfiar jogador da base por enfiar, quando os jogadores não eram comprometidos ou também não tão bons tecnicamente, alguns deles. Mas eu acho que eles são fundamentais na construção de um time competitivo do Grêmio, né? Então, agora, pelo que uma das razões que a própria direção fala, né, da queda do ano passado, é que talvez tenham enfiado muitos meninos da base num grupo, né, num grupo profissional. Isso eu escutei de lá também, né, quando na verdade tinha que ser mais, ter um percentual um pouquinho, né, e aí acabaram eles tomando conta, uma gurizada que não tinha ganho nada, com umas unhas muito grandes, né, e aí se criaram alguns problemas que a gente sabe, né, o que aconteceu. Eu não entendi a dispensa do Elias, viu? Nós temos 2 vitórias fora de casa, e uma delas 1-0, gol de quem? Do Elias contra o Operário, né? Eu também concordo que pelo valor que ele foi, né, e para onde foi, eu preferia muito mais ficar com ele do que com outros jogadores que nós temos ou contratamos, né? Eu realmente não entendi. Mas algumas coisas podem se explicar ali no futuro, né? Ver para qual foi o grupo que foi, quem foi que comprou, quem foi que tem a opção. E acho que o futuro vai nos explicar essa negociação do Elias, sim, né? Mas eu realmente até dizia para os meus amigos assim, pô, o Grêmio está na segunda, tá todo o tempo aqui na zona de rebaixamento e está dispensando jogador. O Léo Chu, o Ricardinho, o Churin, né, agora o Eli. Assim, não que, obviamente, não são craques de bola, mas quem é que vai nos tirar da zona do rebaixamento? Né? Começam a dispensar o Michael, dispensaram. Então, assim, acho que faltam alguns critérios mesmo, concordo contigo, e por isso a profissionalização no futebol, o projeto do clube, que essas pessoas permaneçam lá por muito tempo. Né? O Benítez nos foi oferecido há 2, 3 anos atrás, quando estava no Vasco ainda, e nós dissemos de jeito nenhum, não tem a menor condição de jogar no Grêmio. 2 anos depois ele vem como craque, né? Então, é isso que não pode, né? O Grêmio ficar dependente do dirigente, do Guerra, do fulano, do ciclano, que cada um que vai lá acha alguma coisa. Né? No meu trabalho como dirigente, né, o que a gente pretende com isso é deixar uma estrutura minimamente organizada lá para carregar esse histórico, né? E que o dirigente político, claro que ele tem... ele vai ser importante, ele pode ter até um poder de veto, né? Mas no profissionalismo, quem tem que tomar essas decisões são os executivos, e no final do ano, se avaliar eles, olha só, cara, tu contratou mal, não foi legal, tchau, trazer outro, ou então não, né? Se pesa todas essas métricas que a gente vai dar, todas as metas, né, que a gente quer para esses profissionais, e não ficar dependente do que eu acho, do que o fulano acha, do que o ciclano acha, né? Até fico referiu aí do que disse lá na Grêmio TV, né? Eu acho que isso está um pouco fora de contexto, às vezes, talvez da pressão, né? Talvez, mas obviamente não tem nenhum cabimento. Foi infeliz, né? foi. Foi muito infeliz. O contexto é exatamente diferente. Enfim, mas assim, é por isso que a gente acredita na profissionalização, é por isso que a gente precisa rechear o vestiário, né? E com todo respeito, vamos ver o co-irmão, né? Qualquer problema técnico de vestiário que acontece, eles têm o Mano Menezes e o Sidney Lobo, tem Paulo Autuori e o William Thomas.
e tem o Julinho Camargo, que tem muita experiência como treinador também, já, né? Então eles têm 5, e podia até colocar ali o Marquinhos, o treinador de goleiro também. 6 pessoas, nem falei no preparador físico aqui, né? Qualquer problema de vestiário, eles se conversam, 6 caras, 7 caras extremamente experientes, não é à toa que o Inter melhorou depois dessas decisões, né? Não é só sorte, até as contratações, tudo. E o Grêmio? Com quem que o Roger conversava quando tinha um problema de dentro do campo? Só com a equipe dele. Guerra, com o auxiliar dele, com o Roberto, desculpa, com o Roberto, beleza, é um menino, mas ainda, né, começo de carreira, o James também, que é muito bom cara, mas que talvez não tenha nem a experiência do Julinho Camargo ainda, entende? A gente precisa rechear de cabeças pensantes boas, vinculadas com o clube, que conheçam o DNA do clube, para minimizar essas chances de erro. Mas, obviamente vão acontecer, né? Claro. Guerra, deixa eu insistir um pouquinho na questão da base, trazendo uma questão bem específica, que é a transição, tá? A transição do Grêmio, ela fez bastante sucesso, tanto em 2020 como em 2021, né? E se tu for ver, os meninos que fizeram sucesso, principalmente no final de 2020, não conseguiram encorpar um time de 2021 que tecnicamente não era muito qualificado, tanto que caiu, né? E os de 2021, campeões brasileiros de aspirantes, também não conseguiram ter uma presença tão significativa num time de 2022 que está na segunda divisão com bastantes dificuldades. Então a gente tem aquela ideia de que a transição foi criada para justamente fazer uma lapidação melhor dos nossos talentos da base e entregar eles mais prontos para a categoria profissional. E essa promessa, a princípio, nos parece de fora que não está conseguindo ser cumprida a contento. Eu queria saber quais são teus planos para a transição e como é que a gente pode ajustar essa questão. Assim, os planos, assim, de novo, eu até vou falar depois aqui a minha opinião, tá? Mas, de novo, eu preciso me reunir com essa equipe que nós montarmos, né? Porque eu sei que isso é algo bastante polêmico, tem treinadores e dirigentes que acham que deveria acabar com com a transição. Eu acompanhei lá em 2016, quando, né, até conversando muito com o Roger era um cara que ajudou na montagem da transição, e a transição, como o próprio nome diz, né, primeiro, ela é do profissional, tá? Ela pertence no organograma ao departamento profissional, e não da base, como muitas vezes a gente escuta, tá? O que seria a transição mesmo? O próprio nome diz, o menino já estourou a idade da base, ou já está pronto, né? Como a gente diz, ele sobra lá, mas ainda não bom o suficiente, seja por maturação, corpo, né? Como foi o caso do Cebolinha. Em 2016 ele era mirradinho, quando eu fui ver depois ele em 2018, ele dava um touro já, né? Então ele precisa ter um período de maturação ali, dessa transição, mas que ele não pode ser superior a um ano e meio, né? Se não deu certo, se ele não, por melhor que ele seja, não conseguiu entrar no time do Grêmio, não é só tecnicamente essas respostas, tem que mandar, tem que girar, né? O que não pode, que depois se transformou, gente, foi numa sub-23, onde se colocavam jogadores ali, onde os atletas ficaram lá por 3, 4 anos jogando na transição, né, um custo altíssimo, como se fosse praticamente uma categoria nova. Né? Isso é que não pode. A gente tem que. A transição, no meu entender, como é do profissional, ela tem que estar sendo treinada do lado do campo do time profissional. O treinador ele tem que poder ver e circular, e de vez em quando tu chamar um deles para compor o teu elenco, para viajar junto com o time profissional. Porque até essas coisas pode parecer bobagem, mas o cara pode estar destruindo na transição. Né? Quando tu bota no ônibus e tu bota no avião do profissional, começa as piadinhas de vestiário, os caras mais velhos, eles se acanham. Né? Então, a ideia da transição é justamente tu começar a buscar ali para ser aquele cara que vai viajar, ficar no banco, mas tu sabe que ele não vai entrar, né? Ganhar rodagem, ganhar experiência, ganhar minutagem também aos poucos, e entrando para que ele possa, né, realmente daqui a 2 anos engrenar, né? Que foi o caso ali do
do Cebolinha, que foi o caso do Pedro Rocha, do próprio Luan, né? Até eles estourarem, se a gente pegar o primeiro jogo, até uma confirmação de que é um jogador bom, olha, para todos eles ali tem no mínimo 2 anos de trabalho, já no profissional, né? Então eu entendo, eu gosto da transição como ela foi concebida lá no início, né? Do campo, do lado do profissional, com os meninos que estouraram ou estão sobrando na base, não tem mais ou não tem mais idade, né? E tem que ficar ali por um curto período de tempo. Não deu, pessoal, aí tem que rodar. O que não pode é a transição custar, não sei, 7, 8 milhões de reais por ano, né? Talvez até mais que isso, né? E que realmente não agrega, não traz jogadores a um custo elevadíssimo. Isso não é cultural? Deixa eu só furar a fila aqui da nossa lista de perguntas. Isso não é cultural, porque a gente tem sempre como base o Santos, né? O Santos, o cara, 16 anos, colocou um pouquinho de corpo, deu uma habilidade e vai. Já bota no profissional. Já começa a largar para fazer testes com ele, para ele com 18 anos estar maduro. O Grêmio não faz isso. O Grêmio vai, escala e mas, talvez isso demore um pouco, né? Pode ser, mas aí a gente falou em DNA, né? Esse é o DNA do Grêmio, né? Pois porque a gente tentou eu vejo como cultura. A gente tentou com o Lincoln lá atrás. Veja bem, eu nem estava lá, tá? Mas assim, e qual foi, no meu entender, o problema depois com o Lincoln, que agora está muito bem, né, na Europa. Exato. Quando tu passa para o profissional, tá? Tem 23 anos, como né? ele foi subir. Isso, mas lá ele tinha 16, 17, né? Exatamente. Mas assim, o que aconteceu com ele? Ele foi bem por um período nos jogos, mudou treinador, acabou usando outro, e ele passou muito tempo treinando, só treinando. Né? E quando eventualmente era colocava no jogo, ele estava completamente sem embocadura. Às vezes é difícil para o próprio atleta entender que é melhor ele estar na transição ou na base jogando, tomando porrada, enfrentando o juiz, enfrentando o outro, como a gente diz no termo, né, estando jogado, do que tu ficar treinando, comendo, dormindo, treinando, comendo, dormindo, e aí tu é chamado para um jogo, tu está completamente sem embocadura de jogo. Né? Então, assim, o que aconteceu? O Lincoln não desceu, não tinha nem mais idade para descer, nem cabia mais ir para uma transição sem jogar. Quando era chamado, não conseguia corresponder, porque precisaria de uma sequência grande de jogos e acaba sendo dispensado, e lá num outro clube que que teve tempo de esperar, né, por ele acabou conseguindo desenvolver e achar o espaço dele. Né? Então, tudo isso tem que ser analisado, né? Eu acho que o Grêmio tem tentado com o Pedro Lucas, por exemplo, né? E a gente vê o resultado, né? Talvez e até com outros atletas, como foi ali atrás com o Sarará, o momento não era oportuno também, né? O Grêmio vinha mal, numa pressão, acabou caindo, né? Isso dificulta o lançamento do jogador. Caiu. Voltou o celular, às vezes tem alguém que me liga aqui. Eu tenho que... Não, tranquilo. Pode ir, Rodrigo. Vamos lá. Deixa eu só um minutinho, Rodrigo. Eu tenho horário, infelizmente. Eu vou deixar a Guerra, te deixar aí com meus companheiros, tá? Agradecer, tá? Infelizmente tem que deixar a entrevista, mas vou lá, vai estar bem acompanhado, tá? Tá bom, obrigado. Valeu, abraço. Guerra, eu vou fazer uma pergunta agora que vai fugir de dentro das 4 linhas, né? Vamos assim dizer. Até agora a gente focou bastante mais no futebol. E eu tenho uma pergunta relacionada à parte jurídica e gestão. Eu me sinto até bem à vontade, né? O Lucas acabou de sair agora da live. Eu sou advogado, o Lucas também tem formação jurídica, tu também és advogado, então somos 3 advogados aqui na live. E dentro disso a gente se sente bem à vontade, assim, para perceber e até fazer eventuais críticas a questões que envolvem aspectos jurídicos da vida do Grêmio, né? E ultimamente não, já faz algum bom tempo, né? A gente vem sofrendo, o Grêmio como instituição e a própria torcida vem sofrendo com decisões absurdas, assim, no âmbito da justiça desportiva, da justiça do GCRIM e situações desse tipo, que nos fazem pensar o porquê que com o Grêmio a mão pesa demais, muitas vezes, né? Seja na justiça desportiva, seja no GCRIM. E a minha pergunta para ti está relacionada a isso.
que aspectos que tu acha que a gente pode trabalhar para melhorar esse tipo de situação perante o clube, do clube sofrer menos punições? Tem alguma coisa que dá para fazer com relação a isso? Olha, pessoal, já que a gente está entre 3 advogados aqui, eu fui do diretor jurídico, fui vice-jurídico do Grêmio, né? Tinha se eu não me engano, na minha época lá, 70%, né, ou de absolvição ou de só, né, automática, que é obrigatório, né? Então, assim, e como advogado, é muito difícil nós falarmos sem os autos, a gente diz, tá? Então, eu acho que, por um lado, o Grêmio tem sido duramente penalizado, né, em comparação a outros, mas, de novo, a gente não tem os elementos para analisar, né? Acho que o Grêmio perdeu, e sempre foi um grande histórico favorável para nós, uma relação muito, muito boa com os órgãos julgadores, né? Isso não significa nem favorecimento, né? Mas significa também que não nos olhem com uma cara assim, se eu vou condenar esses, né? Uma antipatia gratuita com o Grêmio. Eu acho que isso, ao longo dos últimos anos, nós destruímos. O Grêmio não construiu essas pontes, né, com esses órgãos. Achei muito dura essa pena com o Grêmio né, de 3 mandos agora, né, para o final, pela briga com o Cruzeiro, mas também não posso aqui, né, afirmar se o Grêmio... Eu sei que as pessoas foram identificadas, isso é importante, por isso eu acho que é duro, né, mas também caberia do clube, né, uma penalização, né, até para conseguir talvez melhorar essa decisão, né, dessa penalização de 3 jogos. Então, o que cabe a gente agora, de novo, é construir essas pontes, né, é criar uma boa relação, não jogar para a torcida, como a gente diz, né, que muitas vezes se fez, pegar microfone e dar bonitos discursos, mas que lá na frente quem paga a conta é o Grêmio com esse tipo de decisão. Deixa eu interromper, Guerra, e aproveitar que tu está mencionando essa questão de construir pontes, e inserir uma outra questão, né, que me ocorreu. Essa gestão atual do Grêmio, né, o Romildo, trabalhou muito em cima da tentativa de criação de liga, né? E inclusive na live ontem, após jogo, nós conversamos, eu, o Léo e o Lucas, que eventualmente nós imaginamos que talvez o Grêmio possa ter sofrido algum tipo de represália por conta desse tipo de iniciativa. Aí a minha pergunta para ti, tu acha primeiro, qual é o teu posicionamento com relação às ligas, né? Essas ligas que vêm sendo gestadas? E segundo, tu acha que de fato o Grêmio possa ter tido algum problema por conta de ter tentado fazer essa criação de ligas lá atrás e agora? A gente escuta isso, né, pessoal, mas é muito difícil de dizer de fora aqui se houve represária ou não em função da liga, né? Isso coloca também um pouco na conta, talvez ali de um outro jogo que pudesse ter sido diferente e nos livrado do rebaixamento ano passado, né? É difícil dizer, né? Porque tudo aqui é achômetro mesmo, a gente não tem elementos concretos para poder dar uma opinião. Agora, o que é concreto, que a gente sabe, né, é que realmente a gente destruiu essas pontes de uma boa relação, que às vezes ela é importante, ao menos para tirar essa antipatia contra o Grêmio, né, e termos, né, julgamentos um pouco mais isentos. Então, esse é um trabalho que a gente vai ter que reconstruir, sem dúvida. E com relação à Liga? Desculpa, com relação à Liga, eu sou favorável, né? Eu vejo, o pouco que eu sei, né, como conselheiro, eu até tive que renunciar agora para poder me candidatar de novo, mas, enfim, o pouco que a gente sabe sobre isso é um caminho de difícil volta e o Grêmio tem que estar dentro, né? Então, provavelmente tem um dinheiro novo aí, dinheiro pesado e bom para os clubes e numa realidade de divisão mais equitativa, né? Então, a mim me parece uma boa solução, sim. Boa. Guerra, aquela pergunta para a gente encerrar, mas não é
é aquela cara de pau, mas eu não posso citar a marca, né? Porque ainda não nos apoia. Mas muitos torcedores fizeram a mesma coisa. Eu não sei se tu consegue dizer isso agora ou tem que esperar as eleições. E aí tu poderia explicar. A montagem do conselho administrativo ou o grupo de pessoas que trabalharia contigo caso tu venha a ser eleito já está montado, já tem esses nomes, ainda vai ser analisado, e se tem algum nome que tu possa falar que já vem trabalhando nos bastidores e a galera ainda não sabe, tu consegue passar algo? O conselho de administração, né, seriam os vice-presidentes, não tenho montado, eu tenho nomes na minha cabeça, não tenho nenhum conversado, e quando me convidaram para liderar, né, essa campanha, vamos dizer assim, esses 9 movimentos viram em mim a possibilidade de ser o presidente, líder de todos eles. A única coisa que eu pedi foi dizer, olha só, o conselho de administração é meu, tá? Essa história de grupo ficar dando vice-presidentes, isso já vi na história que não funciona. Então, mas também, obviamente, que eu vou nesses grupos para pegar algumas pessoas, né, que eu entenda que tem afinidade comigo, afinidade de pensamento, provavelmente eu irei neles, né? Mas também virão pessoas de fora, né? Pessoas com habilidades diversas para que a gente possa compor, né? E eles individualmente poderem me ajudar em todas as áreas importantes do clube. Tá? Então, assim, eu tenho ideia da maioria dos nomes, né? Mas ainda não conversei. Tem uma eleição para o conselho muito importante agora, e dependendo da eleição do conselho, né, as coisas vão ficar muito claras ali na frente, né? Então, aí já dá para começar a trabalhar nesses nomes, até porque entre a eleição do conselho e a eleição para presidente do clube, né, tem a eleição para presidente do conselho deliberativo, né? Então é muita eleição, gente. A última eleição no pátio para presidente do clube vai ser dia 12 de novembro. Nós estamos há 2 meses dela, praticamente, né? Então, 1 mês e meio. Então, a gente tem que ir com muita calma, né? Para poder, no momento certo, né? Poder falar de alguns nomes. A última surgiu agora. O que tu pensa sobre o futebol feminino? Que está todo mundo falando, né? Justamente por conta do nosso co-irmão que bateu uma final aí, o Corinthians está sendo o time que está despontando por conta do seu alto investimento, e isso repercute naquilo que tu falou sobre o profissionalismo também com isso, né? E a gente aqui, eu também como jornalista, estudante de jornalismo, mas como repórter, a gente já fez algumas pesquisas, algumas buscas e sabe que falta uma ação do nosso marketing em busca de patrocínios, né, investimentos para o clube, né, para divulgar outras marcas. E eu sei que tem grandes marcas no Rio Grande do Sul que não foram buscadas, porque são empresários gremistas que jamais foram procurados pelo Grêmio. O que o futebol feminino, na tua visão, ele precisa existir, mas o que vem para o futuro para o feminino? Primeiro, eu começar com marketing. Acho que essa profissionalização, quando a gente passar a mensagem para fora de que o Grêmio está trabalhando dessa forma profissional, de que os seus executivos são executivos de mercado que buscam um resultado lá na frente, eu tenho certeza que o empresariado vai querer procurar o Grêmio investir. Hoje, se eu perguntasse para você se tivesse dinheiro sobrando, investiria na forma estruturada que está hoje? A maioria me responde que não, né? Porque tu não sabe... né? Não tem uma lógica ali, né? Então, não tem uma meta traçada, né? Isso, né? Parece uma confraria, para não dizer outra coisa, assim. Então, assim, quanto ao futebol feminino, tá? Eu acho que todo mundo que veste a camisa do Grêmio em competição, eu quero entrar para ganhar, cara. Não simplesmente para ter ali como se fosse uma obrigação. Eu confesso que eu não tenho os números de investimento do futebol feminino esse ano. Me falaram até que aumentou bastante. Mas a nossa ideia, inclusive tu falou também, a gente falou em marketing aqui, eu acho que o futebol feminino ele não pode estar no mesmo bolo do futebol masculino. O marketing é diferente, a estrutura é diferente, o público é diferente. Pode até ter uma parte que
que se una, né, nessas duas circunferências, mas a busca tem que tratar de forma diferente, e quero investir sim para que o Grêmio seja protagonista e que esteja competindo por títulos, e não simplesmente por obrigação, né, que todos os times que jogam Série A ou Libertadores têm que ter futebol feminino. Joia. Encerramos, Léo. Tá, encerramos. Te agradeço. Deu aí 55 minutos, né, apertadinho, mas agradeço mesmo. Valeu pela entrevista. A gente vai falar com outros também, né, outros presidentes, e depois, quando passar a cláusula da barreira lá, liberar, e tiver certo quem são os que vão vir para o pátio, né, como se fala, provavelmente a gente vai fazer uma outra de novo para afunilar aí a ideia. Tá joia? Tá bem. Agradeço mesmo de coração. Abraço, bom dia para vocês aí. Abraço, tchau. Abraço, tchau.